Graça e paz, povo abençoado de Deus. Que Deus vos abençoe. Que o amor de Deus permaneça em nossas vidas. Que a cada dia nós possamos viver pela fé em Cristo Jesus, a qual é a nossa confiança. Eu tenho visto as coisas, cada dia mais vai ficando difícil. Eu falei nos últimos vídeos, uns vídeos atrás aí, sobre a respeito de algo que estava acontecendo, de gente falando que a volta de Jesus se acontecia agora em setembro de 2025, né? Do período de 23 a 24. E muitos acreditaram, né? Pois a Bíblia fala dos falsos profetas, né, que vão marcar data, tempo, hora, e Jesus nos alertou disso, e não foi nenhuma nem pouca vezes, né? Principalmente no Evangelho de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, né? Que a gente acautelasse dessas coisas, né? Então essas coisas iam surgir falando que, né, Jesus estava ali, o que estava voltando, o que já estava vindo, o que estava aqui no meio, e muitos acreditam, e eles, alguns, né, desfaz das suas coisas, como vi vídeo aí falando sobre respeito, né, que desfez das suas coisas achando que, e depois se arrependeram achando que Jesus ia voltar mesmo, né? O seu retorno seria agora. Mas é falta de leitura da palavra. São falta de leitura da palavra. Você não pode ser levado, enganado pelos que falam, né, sobre essas coisas. A nossa esperança é que Jesus está voltando e vai voltar, mas ele não marcou data, nem hora, nem minuto. Ele vem como ladrão. A hora que você não esperar, ele vai voltar, mas porém que tem coisas que dentro da palavra que tem que acontecer para que isso aconteça, né? Então, se a gente vê, como eu falei, por exemplo, tá? Mateus 24, Marcos 13, né? Que vai falar sobre, né, o retorno de Cristo. Apocalipse, que é um livro, né, todo fundamentado sobre o retorno, nas coisas que vão acontecer, para que você fique atento. E principalmente uma carta que Paulina, né, que nos deixa uma visão bem aberta, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, ou a carta toda, lê a carta, são 5 capítulos. E 2 Tessalonicenses, que por causa dessas coisas que já tinha acontecido lá atrás, né, Paulo deu um alerta em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, sobre, né, um apanhado de tudo sobre essas coisas, para que a gente, isso foi para o passado e é presente. Então, para que a gente não seja enganado. Então, muitas vezes se engana por profecia, o qual Paulo é a ideia de Paulo, né? Que você podia ser enganado por profecia, por carta, pelo alguém que dizia, não, hoje Cristo vai voltar, como já aconteceu isso bem lá atrás. Então, para que a gente esteja alerta, para que nessas horas nós não acreditasse neles, mas isso diretamente para a palavra, porque a palavra nos vai trazer luz. Então a gente tem uma resposta de Atos 2, entendeu? Então, sobre a volta de Jesus, o que vai acontecer, temos relatos nas cartas paulinas também, a qual Paulo nos trouxe a visão para da gente entender. Se a gente for para Zacarias, né, a gente vai entender. Então, não tem como se afogar com coisas, né, que
ideias que os outros venham trazendo para que você seja, né, seu coração entristecido, né? Muitos, né, vão pagar por isso. E o que acontece? O que Paulo mais alertou na segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, foi a respeito, né, da apostasia. Qual o significado da apostasia? Por causa dessas coisas, né, que um disse Jesus vai voltar amanhã, outro disse Jesus vai voltar tal dia. A nossa esperança, como eu já falei, a nossa esperança é que Cristo está voltando, mas primeiro quem vem? O homem do pecado. Então o homem do pecado é necessário que ele apareça. Se você ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você vai entender. Paulo vai explicar isso claramente, porque segundo lá o pessoal de Tessalonicenses, de Tessalônica, né, estava, né, caindo nesses mesmos boatos, que Jesus voltaria, né, sem acontecer algo que tinha para acontecer. Então, na segunda carta, ele esclareceu muito o que é que vai acontecer por causa dessas coisas. Então, a apostasia ia acontecer por causa dessas coisas, que muitos diziam, Jesus vai voltar, e vão criando um ódio dentro dele, Jesus não vai voltar mais não. Isso é só um engano e acabou. Só todo dia volta e não volta nunca. E aí vão criando uma rebelião. E muitos vão desacreditar mesmo no Evangelho e na palavra. Já está tendo, né, muita bagunça no meio, né, gospel, como eles dizem, né, de muitos falsos profetas, muitos só através do dinheiro, né? O evangelho movido a dinheiro, mas o evangelho é pela fé, é pela graça, é dom de Deus, né? Então, não é de qualquer maneira. São muitos que veio, Paulo alertou sobre isso lá, sobre Timóteo, sobre essas coisas que viriam, né? Então lá já estava, mas aqui ia ser pior. Então Paulo alertou a gente de modo claro sobre segunda carta a Tessalonicenses, né? Que não se enganasse, nem que seja por carta, por epístola, não se enganasse que primeiro, né, ia acontecer a apostasia e o homem do pecado ia ser revelado, né? Só um que detém. Deus está detendo ele até o momento certo, até que ele esteja no meio. Essa palavra que seja posto fora, ela pode ser, se algumas linguagens, ela pode ser que esteja no meio, né? Que o anticristo esteja no meio do povo. Pois Paulo alerta, né, que ele vai ser morto com um sopro, né, do próprio Cristo quando vir. Vão acontecer que vai levantar o templo para que ele sente lá e todos os cristãos vão ver. O significado da carta de 2 Tessalonicenses é para que todos, né, vai ver, né, o anticristo. Ele vai trazer, né, as suas ideias. A segunda carta, a primeira carta, no capítulo 5, vocês podem dar uma olhada no capítulo 5, né? E Paulo diz que vai vir, né, uma paz, vai ter algum momento de conflito. Então, e esse homem, ele vai trazer a paz. Então, depois dessa paz é que está o problema. É que está o problema aí, que repentinamente vem a destruição. Então, primeiro ele vai se sentar lá no templo, ainda não construiu o templo em Israel. Se a gente for olhar em todo o Velho Testamento, está falando sobre esse templo, principalmente Zacarias. Vai construir um templo e Paulo fala desse templo. Não é o templo do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Porque os judeus, né, esperam um templo, para eles é o templo. Enquanto nós somos o templo do Espírito, né? Mas muitos deles lá, não todos, que nós somos, né, enxertados, como diz as Escrituras, Romanos 11, através da figueira, judeus, né? Então, mas muitos vão acreditar, né, que seja o Messias quando estiver lá sentado no templo.
mas depois vai vir o engano.